Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara, graça e paz. Eu sou Marlon Reguelin e estou aqui para mais uma escola bíblica à distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. É um prazer receber você, é um prazer ter a sua audiência e nós louvamos a Deus pela sua vida e por essa escola bíblica oferecida pela Primeira Igreja Batista de Piraquara. Estou aqui com o meu querido pastor Carlos. Muito bom dia, pastor Carlos. Bom dia, Marlon. Bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo, né? Isso. Que Deus possa estar derramando suas bênçãos sobre nós. Amém. Eu falo assistindo porque tem uma imagem muito bonita aí que foi de uma mulher virtuosa. Olha, e quem é essa mulher virtuosa que produziu essa imagem, pastor? Uma loira e o nome dela é Paula. Uma loira esposa, muitíssimo bem casada, diga-se. Muitíssimo bem casada. E se vocês continuarem ouvindo, eu vou ser igual a Abraão. Pô, fala que você é minha irmã. Mas tem que ouvir. É verdade. A gente agradece a Paula que produz essa imagem muito bonita que está aí na capa do vídeo. E o pastor já adiantou, hoje nós estamos aqui para falar sobre essa figura extraordinária que é Abrão. O que a Bíblia diz sobre esse homem, né? Como foi o começo do seu ministério. Hoje a gente vai andar ali pelos capítulos 12 e 13 de Gênesis, né? Vamos entender o que Deus, como Deus iniciou a trajetória de Abrão, o que aconteceu nesse início de trajetória. Há um chamado para Abrão, há uma promessa que Deus faz para Abrão, não é? Como aconteceu isso? E Abrão era um homem perfeito? Ou ele tinha falhas também? Ele cometeu erros, não é? Abrão peregrinou, a gente poderia dizer que Abrão foi um peregrino, pastor? Sim, não é exagero dizer isso, né? Nem um pouco, porque o cabro andou. O homem caminhou bastante, né? Caminhou. Quando você olha ali a sua Bíblia, é muito provável que ela tenha aí no final alguns mapas, né? Quando você vê o quanto Abrão caminhou, rapaz, ele com certeza tinha um porte físico muito bom. E não foi só por causa da promessa, não. Antes também, que o pai mandou caminhar. Isso, exatamente. Antes que Deus fizesse a promessa, eles já estavam caminhando, né? E então é provável que Abrão tivesse uma saúde muito boa, porque caminhar é uma coisa boa. Estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque o pastor Josalias está me levando para caminhar. Estamos caminhando. Amém. Com um grupo de irmãos aqui da igreja e tem sido uma bênção. Mas voltando àquilo que é pertinente, eu quero dizer para você que esse episódio que você vai acompanhar hoje conosco, falando sobre Abrão, sobre capítulo aí 12, 13 de Gênesis, ele fala basicamente sobre fé. É importante, ao longo de todo esse capítulo, esteja ouvindo com essa ótica, né? Sobre um homem de fé, como um exemplo de fé para nós. Abrão foi um homem de fé. A Bíblia o trata dessa forma e lega para nós um exemplo de fé que é muito, mas muito relevante para os nossos dias. Né? Como Abrão, a gente fala aí ao longo do capítulo, como Abraão teve que confiar em Deus, uma vez que ele não tinha alguns recursos que hoje nós temos, né? Então, algumas decisões que Abrão precisou tomar, ele as tomou pela fé. Por quê? Porque ele confiava no Deus vivo, não é? Então, venha conosco. Compartilhe esse episódio, escute esse episódio até o final, deixe seu like, porque eu tenho certeza que você será edificado em mais uma escola bíblica da nossa querida PIB Piraquara. Que Deus nos abençoe. Vamos pro episódio. Então, pastor Carlos, falando sobre Abrão, né? Esse homem tão importante para a nossa religião, para o relato bíblico. Como é que é? A Bíblia apresenta uma genealogia dele, de onde ele veio, qual foi o começo da sua história? Então, a genealogia de Abrão, irmãos, eu peço para vocês levarem em consideração que até a gente chegar na mudança do nome de Deus a Abraão, de Abrão para Abraão, isso. Né? Antes o nome dele é Abrão. Então, isso. Se a gente se confundir, pedimos desculpa, tá? Nesse capítulo provavelmente vai ser sempre Abrão, né? Porque Abrão. Deus vai mudar o nome dele, se eu não me engano, acho que é no capítulo 15, né? Isso. Então, como a gente ainda tá no começo, eu até no início do episódio aqui eu falei Abraão, eu peço desculpas, mas realmente nesse momento a gente vai tratar como Abrão, porque é da maneira que a Bíblia apresenta, né? Então, quando Deus mudar o seu nome para Abraão,
que é como nós o conhecemos hoje, nós então trataremos como Abraão. Mas vamos lá. Então Abraão, ele começa, depois do capítulo 11, né, de Gênesis, a gente já falou ali da criação, de como chegou até aqui. Da Torre de Babel, enfim, de como o mundo estava corrompido pelo pecado, né, aquela coisa que a gente já estudou nos capítulos anteriores. E agora ele apresenta Abraão. Como é que é? Isso. Irmãos, abram a Bíblia em Gênesis capítulo 11 e vamos ler do 27, versículo 27 ao 32. Então eu vou começar a ler, mas você que ainda não abriu, é só dar um pause no vídeo, abrir a Bíblia, achar os versículos e aí soltar, tá Gênesis bom? 11 e 27, né, pastor? Isso, Gênesis 11 do 27 ao 32. Maravilha. E a palavra do Senhor diz assim: e estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão e seus filhos, e seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Muito bem, então esse texto aqui ele está falando da genealogia de Abrão, né? De quem era seu pai, quem era seu irmão, sua esposa e até um sobrinho, né? Ló era sobrinho de Abrão. Porque como o pai de Ló morreu muito cedo, né? Estando o pai ainda vivo, então ele acaba pegando o filho, o Ló. Isso, o seu avô, né? Tera, ou Terá, algumas versões apresentam esse nome diferente, mas vamos adotar aqui Tera. E ele pega também o seu neto, né, filho de seu filho, e parte dessa cidade Ur dos Caldeus. Pastor, a gente estava comentando aqui em off que não foi a Bíblia, embora a Bíblia não apresente, alguns estudiosos apontam um motivo para essa saída de Ur dos Caldeus, é isso? Isso. Ele aponta como eles queriam sair de Ur para ir até Canaã, mas acabaram parando ali em Harã. Então ele aponta como que se ele fosse idólatra, né? Isso, idólatra. Eu tô lendo um comentário aqui de Gênesis, Gênesis através da Bíblia, e é justamente isso que ele fala, que o autor ele diz, Ur dos Caldeus, aqui aspas pro autor, Ur dos Caldeus era provavelmente uma das mais antigas cidades do sul da Mesopotâmia e ficava próxima da desembocadura do rio Eufrates, né? O que seria hoje provavelmente ali o sul do Iraque, mais ou menos, aquela região do Oriente Médio, né? E ele diz aqui, o autor do livro, que nessa cidade, Ur dos Caldeus, a lua era adorada como um deus. Ou seja, né, havia essa idolatria. E tudo indica que a família de Abrão, né, o povo escolhido, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, falar povo de Israel agora é anacronismo, porque ainda não era chamado de povo de Israel, né? Mas enfim, o povo escolhido por Deus, eles já eram monoteístas, né? Então é muito provável que essa saída de Ur dos Caldeus, ela tenha sido provocada por uma insatisfação em relação a essa adoração que era prestada à lua, né? Tanto que eles param nessa cidade porque as cidades eram bem parecidas em tudo. E até na questão da adoração, né? Isso. Eu acho que você tem um texto aí, pastor, que você comentou que até Josué fala disso, né? Dessa idolatria, né? Se os irmãos abrirem a Bíblia em Josué, capítulo 24, e ler o versículo 2 e 3, você entende que a palavra do Senhor diz assim: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses.
Então, quando eu vejo essa questão de que ele parou nessa cidade, e lógico, irmãos, vocês têm que entender o que? A Bíblia não deixa claro o principal motivo por que Tera parou lá. Isso. Só fala que ele ia para Canaã, mas e algum motivo ele parou ali, por algum motivo ele parou. Então, a gente tá entendendo que seja por esse motivo, porém, mais uma vez eu digo, a Bíblia não deixa claro. Então, pelo fato dele ele acabou adorando, ele serviu outros deuses, então a gente entende que ele pode ter parado ali. Versículo 3 de Josué 24, agora o versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a cidade de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Ou seja, a escolha de Abraão foi tudo pela graça de Deus, a graça e a providência de Deus. Lógico, na genealogia, lógico, se você pegar lá, você vê que já tinha uns pontos que foi ali depois da Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas, então já era traçado, mas mostra que Deus escolheu, não porque Tera simplesmente, ou Terá, simplesmente ele pegou e falou assim, não, vamos para Canaã adorar o nosso Deus. Não, adorar o nosso Deus que eu falo é o Criador, é o nosso Deus único, Deus único. Ele não é por causa disso. Simplesmente ele escolheu Abraão porque ele quis escolher Abraão. Foi totalmente pela providência e pela graça dele que ele escolheu Abraão. E ele tirou Abraão, que neste caso era Abrão, né? Do meio dos falsos deuses e mostrou o caminho para Abraão. É muito provável, então, que essa saída tenha sido motivada por causa dessa idolatria daquele povo, né? E aqui o autor do livro Gênesis através da Bíblia, ele também diz que pode ter havido uma provisão divina. Pode ser que o próprio Deus, de alguma forma, né, em sua soberania, tenha intervido ali de alguma forma para que Abrão, né, e a sua família saíssem daquele lugar, porque segundo relatos históricos, essa cidade, Ur dos Caldeus, foi destruída por um povo que se chamava Elamitas por volta de 1950 a.C. Ou seja, Abrão e seus familiares já não estavam mais lá, né? Então pode também ter sido uma maneira de Deus preservar aquele homem por quem ele já a quem ele já tinha planos, né? Deus já tinha ali pensado, né? Definido, ó, a partir desse homem eu vou construir, enfim, né? O meu povo sairá a partir desse homem, né? Então Deus sabendo, e nada escapa a Deus sabendo que haveria essa destruição, essa perseguição, Deus separa Abrão, não é para evitar qualquer problema com ele. Mas o que importa é o seguinte, eles saíram dessa cidade de Ur dos Caldeus e estavam indo em direção a Canaã. Agora, né, eles acabaram parando nessa cidade no meio, porque não sabemos, mas é fato que eles pararam. Então, a gente entra no capítulo 12 agora, pastor. Isso, que é a graça do Senhor sobre a vida de Abraão. Glória. E aí entra os pontos importantes para a nossa aula, para a nossa reflexão. Muito bem, então no capítulo 2, pastor Carlos, agora a gente tem então de fato um relato sobre a vida de Abrão, né? Isso. A Bíblia começa a dizer exatamente aquilo que Deus estava preparando para ele, é isso? Isso. Se você abrir a Bíblia agora no capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 1, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa, hein, pastor? Amém, meu Deus. Que promessa. E para concílio, essa é a revelação de Deus ao homem, uma revelação específica. Glória a Deus. Então, Deus vê Abraão
ainda na terra do seu pai, e faz a promessa. Então Abraão, ele estava ali em meio à idolatria, em meio a outros deuses, enquanto Deus faz a promessa que ele havia preparado uma terra prometida, que para Abraão apenas obedecê-lo e seguir, que ele tem uma terra prometida, onde o nome dele será grande, se eu posso assim dizer, e por causa dele as famílias serão benditas. E é muito interessante você ver que aqui retorna uma narrativa bíblica. Por exemplo, quando a gente vê Deus tratando diretamente primeiro com Adão e Eva, né? Isso. Aí depois ele vai tratar ali com Caim e Abel. Aí depois ele trata... Claro, eu tô fazendo aqui panorâmico, lógico. Mas ele trata com Noé, mas a partir de Noé você vê que Deus trata mais globalmente. Ele trata com o povo, né? Sim. Ele não tá mais pelo menos não que a Bíblia relate, ele não tá mais se dirigindo a pessoas específicas, né? E aí a coisa vai degringolando ali. E aí parece que aqui em Gênesis 12, Deus de fato resolve retomar aquela prática de se dirigir a pessoas, né? Sim. E essa vai ser a tônica agora de todo o restante de Gênesis, né? Claro, aqui eu já tô dando um spoiler do que acontece pra frente, né? Mas os irmãos bem sabem. Um spoiler da salvação. A partir de Gênesis 12, vão se destacar 4 personagens ao longo do livro, né? Então é Abraão, aí depois Isaac, Jacó e José. Esses são os 4 personagens chaves do livro, que são os patriarcas, né? Que a gente conhece como patriarcas. E olha, Marlon, e todos que estão nos ouvindo, olha como que Deus, ele trata a gente de uma maneira que é para doutrinar, se eu posso dizer essa palavra. Capítulo 11, o que aconteceu com o povo que fez Deus confundir as línguas? O povo queria, eles criaram uma torre para chegar ao nível de Deus e serem conhecidos por todos. Isso, famosos. Eu quero ser famoso, eu quero ser os caras. E Deus de repente confunde as línguas, para tudo, acabou tudo, e no capítulo 12 ele começa: eu vou te engrandecer, Abraão. Curioso isso, né? Eu vou te engrandecer. Então, o Deus trata as duas ações diferentes. Ele pega quem quer ser o maior e diminui. Isso, ele humilha aqueles que se exaltam e exalta aqueles que são humilhados. Eu tenho a impressão que eu já li uma frase assim num livro aí, né? Eu acho que tem em algum lugar. Mas deixa curioso. os irmãos procurarem. Muito, muito interessante isso, pastor. Eu não tinha olhado por esse prisma, é verdade, né? É muito curioso você imaginar que até pouquinho tempo atrás as pessoas estavam buscando essa glória e Deus, não vai ser assim, não. E agora Abraão, um homem humilde, né? Aparentemente ele fala pra ele. E é muito poderosa essa promessa, né? Tanto que ele continua no versículo 3 do capítulo 12, o que? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sim. Então, além do nome ser conhecido, cara, você vai levar junto a bênção para famílias, as bênçãos para as famílias. Do teu nome, da tua descendência virá a bênção. E você imagine que responsabilidade, né? Que responsabilidade você ouvir isso do Deus vivo. Porque vamos pensar aqui, Abraão não tinha acesso ao que nós temos, nem sequer ao que o povo ali de Davi, né, do Israel mais adiante, teria. Ele não tinha Bíblia. A lei não estava escrita, a Torá não estava escrita. Abraão não leu Gênesis, né? É muito provável, possível, que houvesse ali os relatos que eram transmitidos de pai para filho, né? O povo judeu tem muito disso, mas Bíblia de fato, a escritura, né, compilada, ele não tinha, né? Então ele tinha que crer, né? Mais pra frente, um outro spoiler agora, nós vamos falar da fé de Abraão, né? Até Paulo faz referência sobre isso, né? Isso, Paulo faz referência em Gálatas 3, versículo 8. Ora, toda a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. Pois é. E foi pela fé mesmo, porque, claro, Deus aparece pra você, né? Você falou, é Deus, né? Mas assim, né? Deus apareceu pra Adão e Adão e Eva, né? Fizeram um monte de besteira. Caim e Abel, a mesma coisa, né? Então, Abraão, pela fé, ele se sustentou, né? Ele cumpriu, de fato, os desígnios que o Senhor havia determinado ali pra ele, né? Então é uma história muito bonita, muito bonita. E não mostra que ele teve algum argumento contra, porque no versículo 4 já fala que ele partiu. Isso. Deus falou, ele partiu. Sai da tua terra, fui, acabou, fui. Ele só... ele diz aqui no versículo 4, partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló ainda foi com ele, ainda levou o sobrinho. Ainda puxou o sobrinho. Isso. Cara, muito legal a gente pensar dessa forma, né? E é um texto muito bonito, né? Muito bonito. Hoje a gente, né, na época da graça, depois de Jesus Cristo, enfim, a gente vê como essa promessa que Deus fez a Abraão há milênios e milênios atrás, como ela se cumpriu. Como de fato todas as nações foram abençoadas a partir de Abraão. É interessante a gente dizer que Abraão, ele é reconhecido pelas 3 grandes religiões do mundo, né? Os judeus reconhecem Abraão, os cristãos reconhecem Abraão e os muçulmanos também reconhecem Abraão. Então ele é reconhecido como um profeta importante, né? Como um patriarca dessas 3 religiões. Então, assim, é incontestável, independente da fé que você professa, é incontestável que essa promessa do Senhor se cumpriu na vida de Abraão. A gente vê isso hoje muito claramente, né? Nas principais religiões do mundo. Sim. A Bíblia fala que ele saiu, né? Ele tomou a sua mulher, seu sobrinho, todos os seus servos e saiu para chegar à terra de Canaã. E no versículo 6, tudo isso no capítulo 12, diz assim: passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Esse carvalho de Moré era o lugar onde os povos, eles adoravam outros deuses. E ali, o que acontece? Ali, no capítulo 7, fala que Abraão edificou ali um altar ao Senhor. Então aí já começa as polêmicas. Ele gostava de umas polêmicas. Sim. O Senhor falou, vai, ele foi. Ele passou por um lugar onde faziam vários cultos a outros deuses e apareceu o Senhor a Abraão, versículo 7 diz: a tua descendência darei essa terra, e ali ele edifica um lugar onde ao Senhor que lhe aparecera. Senhor, né? Isso, ali ele edifica um altar ao Senhor. E daí a Bíblia fala que ele moveu dali para a montanha ao lado oriental de Betel, e ali armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mas ele parte para o Egito. E é interessante isso, né? Onde ele chegava, ele já edificava um altar. Sim. Ali, ele não dava bobeira, né? Sim. E é isso que você falou, pastor, é muito, muito legal a gente ver, né? Ele talvez fosse um pouco polêmico e tal. Abraão, embora a gente esteja exaltando as suas qualidades, ele não era um homem isento de fraquezas, sim, né? A gente vai ver mais pra frente, nos próximos capítulos, os muitos erros que ele cometeu. Abraão cometeu os erros terríveis. Porque se você continuar do versículo 10 até o versículo 20, quando ele vai pro Egito, ele vê o quê? Ele vê que a esposa dele era uma mulher formosa, uma mulher bem vista. Então, ele acaba dando aquela... Olha, então, né? Você vai ter que falar que você é minha irmã. Trocando em miúdos, ele mentiu. Ele mentiu. Né? Ele mentiu. E aí ele conta essa história e os egípcios acreditam, né? Sim. Eles passam a acreditar que a Sarai, né? Ainda não mudou o nome, Sarai era a sua irmã, né? Eu tô procurando aqui o texto na minha Bíblia. Aqui, ó, o capítulo 12, versículo 19. Porque assim, depois que ele chega, então, no versículo 18, então chamou o faraó Abraão e disse... Perdão, irmãos.
do capítulo 10, versículo 10 até o versículo 20. Por quê? Isso. Porque ele chega no 13 falando disso. Peço-te que a minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor a ti. E aí ele entrando no Egito, eles viram, os egípcios viram a mulher e viu que ela era muito formosa. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Ou seja, levaram ela pro palácio, né? Isso, levaram pro palácio. Então aí entra os versículos que eu queria dizer, o 18 e 19. Por quê? Porque depois que acontece isso, então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizestes? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que dissestes é minha irmã? Por isso a tomei para mim como mulher. Por que, que o Faraó tá bravo assim, né? Eu acho que daí você tem que pegar o 17 ali, né? Porém, diz o versículo 17, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ou seja, o Senhor sabia que ela era uma mulher comprometida, uma mulher casada. E o Faraó tomou uma mulher casada. É bem verdade que ele tomou inocentemente, porque ele não sabia. Então essa culpa, na verdade, é de Abrão, né? Porque ele é que contou uma mentira. O Faraó achou que tava tudo certo. Falou, ela é solteira, pode ser minha esposa, né? Sim. E aí Deus derramou-lhe praga em cima lá. Aí entra nesse texto que você falou, né? Isso, daí entra essa questão que Abraão erra. Sim. Aí ele não é um santo, não. De maneira nenhuma. Falho. Então ele teve as suas falhas. E foi aí onde Faraó deu a ordem aos homens a respeito dele e acompanharam a ele, a sua mulher e tudo que tinha. Porque depois que viu o que aconteceu, ele reclama, ele debate com Abraão, falando: poxa, por que você não me contou que ela era tua mulher? E deu a ordem ao povo do Egito para acompanhar. Pois é, e agora pensando sobre a promessa especificamente que Deus fez a Abraão. Né? Eu acho que você concorda, pastor, que essa promessa ela é visível, né? Como ela se cumpriu, enfim. E aqui no livro que eu tenho em mãos aqui, que eu usei para o estudo, o autor ele separou em alguns pontos, né, essa promessa aqui. Então ele diz, né, aspas pro autor: sobre o chamado de Abrão, devemos destacar ainda que ele estava sustentado na promessa divina, que continha 5 elementos. Ou seja, quando Abrão, e aí a gente pode pensar ao longo de toda a vida dele, ele estava sustentado por uma promessa que Deus havia feito, e a gente leu aqui no capítulo 12. Então, a vida de Abraão, que vai de 12 ao capítulo ali 25, né? Ela esteve sempre pautada nessas promessas. O autor divide aqui essas promessas em alguns pontos. Então, um dos pontos da promessa é: de ti farei uma grande nação. Ou seja, né, a partir de Abrão sairia um povo grande. Curioso, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas é muito curioso porque Abrão, a sua esposa, era estéril, né? Então ele tinha que ter muita fé para acreditar nisso, porque, né, um homem que, em via de regra, não pode ter filhos por conta da condição de sua esposa, como terá uma nação, uma grande nação a partir de ti? O segundo ponto da promessa é: te abençoarei. Ponto. É o Deus vivo, né? É o Deus autor de todas as coisas. Te abençoarei. Isso basta, é suficiente, né? Terceiro ponto: te engrandecerei o nome. Né? E aí, mais uma vez, a gente volta àquela comparação com o pessoal da Torre de Babel, né? Eles queriam que o nome deles fosse famoso, fosse conhecido. Não conseguiram isso. Deus cortou, né, as asinhas dele. Mas de Abrão, Deus promete, né? Te engrandecerei o nome. O quarto ponto da promessa é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abrão não precisava ter medo dos egípcios, então. Né? Se ele tivesse confiado plenamente na promessa, ele não precisaria ter esse medo dos egípcios, porque afinal, o Deus vivo prometeu: se te abençoarem, eu abençoarei. Se eles te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Mas ainda assim, né, a carne é braba, né? Ele acabou não levando em conta esse ponto, pelo menos não nesse momento, né? E aqui o quinto ponto da promessa que o autor destaca é: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Olha que coisa impressionante de você imaginar. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muita coisa. Sim. É muita coisa. E aí, essa foi uma promessa especial, diz o autor, mas essa promessa tem um requisito muito importante. Se tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Abrão, seja uma bênção, né? Por que você vai ser uma bênção? Por causa disso tudo, por causa dessas promessas. E te farei uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então, por isso, Abraão, seja tu uma bênção. Olha que coisa maravilhosa, pastor, da gente pensar. Então, depois de toda essa confusão lá no Egito, com o faraó, com a esposa, com as pragas, enfim, Abrão pega Ló ali e sai, é isso? Pegaram na real, né? Porque se você vê que Saíram, Faraó teve uma consequência pelo erro de Abraão, falou, eu acho que a saída dele não foi aquela saída muito... Caça teu rumo, por favor, some daqui. Eu acho que, a meu ver, tá? É uma explicação, Carlos. Mas eu vejo que, tipo, vamos dar ordem a respeito desse cara aí e tira ele. Então eles foram obrigados a sair com classe. Mas no capítulo 13 você percebe que Abraão e seu sobrinho Ló, eles eram muito ricos. Isso. E pelo fato de ter muitos bens e muita riqueza, que eu posso falar, animais, tudo, enfim, todas essas coisas, os pastores de cada um, que nesse caso não são os pastores, irmãos, que pregam na igreja, tá? Só pra você entender. Pastores de ovelha, mesmo. São cuidadores de ovelha. Então, esses pastores começaram a entrar em uma guerra. Problema entre eles, né? Isso, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque eram muitos animais, né? Muitos para bens, poucos né? lugares. Para aquele espaço. Então aí entra um ponto que mais pra frente nós vamos ter um momento só sobre eles, mas eles se separam. E eles entram na cidade, só que antes de separar, eles entram numa cidade que vai ficar famosa adiante, que é Sodoma. E ali Abraão ele faz o seu acampamento, se eu posso assim dizer, né? Ele faz o seu acampamento, ele arma suas tendas e fica ali em Sodoma. E é onde Deus mostra para ele Deixa eu só tentar achar aqui. Mas é onde Deus mostra para ele, para Abraão no caso, os montes, as riquezas da terra que Abraão iria ficar. E aqui no verso 8, pastor, ele diz, né? Você vê que a iniciativa é de Abrão, né? É ele que tá vendo que tá tendo essa contenda, tá tendo essa confusão, e ele mesmo, né? Isso. E a gente vê que ele é o líder, ele mesmo toma uma atitude. Ele chega pra Ló e fala, seguinte, não vamos brigar eu e você, porque afinal, né, nós somos parentes, somos próximos. E aí, no verso 9, ele diz, acaso não está diante de ti toda a terra? Então faz o seguinte, né? Agora palavras minhas, né? Faz o seguinte, escolhe aí, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, ele deu a bola para Ló. Ele jogou a bola pro cara. Escolhe aí por quê? Aí você pode pensar assim, Abraão ele confiou em Deus, então ele jogou a bola. Isso. Escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Isso. E aí Ló escolhe. E Ló não é bobo, né? Ele olha aqui, né? Diz no verso 10: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Quem já viu imagens do Rio Jordão sabe, dá pra imaginar, né? Do que está falando. Que era toda bem regada, isso antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então você percebe aqui que Ló ele foi esperto, né? Ele bateu o olho e falou, essa já que é tá melhor. Comigo, eu vou pegar a parte melhor aqui, né? E isso se aproveitando da generosidade de Abrão, né? Abrão tinha sido generoso, tinha dado uma oportunidade para ele. Ele, em vez de demonstrar humildade, né? Tentar entrar num consenso, ele falou, não, vou pegar a parte boa para mim, né? Abrão que lute, né?
Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro e habitou Abrão na terra de Canaã. Então Abrão agora finalmente está onde estava previsto desde o começo, né? O seu pai já queria ir para Canaã e agora ele de fato chega em Canaã, né? E Ló, diz o versículo aqui 12, nas cidades de Campina e armando as suas tendas até Sodoma. É isso mesmo, pastor? Isso. Então, o que traz? Traz esse ponto onde Ló ele escolhe, por mais que Ló estava caminhando com Abraão, com certeza ele sabia da promessa que Deus tinha dado a Abraão e, enfim, ele pode ter pensado, pô, eu vou pro céu junto com esse cara, eu tô bem junto com esse cara, mas ele começa a olhar mais para os bens do que talvez para Abraão, talvez para Deus, para o propósito, entende? Então, o que acaba? Acaba que ele faz a escolha egoísta. Ele pensa pro futuro próspero, que ali ele estava bem, e foca em escolher a sua terra, enquanto Deus tinha dado. Porque se você lembrar no capítulo 12, Deus dá a promessa a Abraão, a sua descendência. Isso. Então, não entra Ló. Ló não é. Ló é descendência do irmão de Abraão. Era sobrinho, né? Isso, de Abraão. é sobrinho. Isso. Então, simplesmente aqui começa uma nova história. A história onde Abraão faz o propósito de Deus. Sempre foca em Deus. Sempre coloca em Deus a sua confiança. Tanto que no versículo 14, Deus chama ele, né? Isso. Fala, então vem cá, Abraão. Depois que Ló se separou dele, né? Deus diz, ergue os olhos e olha aí desde onde você está. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Ou seja, não importa para onde Ló foi. Não importa. Olha para todo, 360 graus, né? Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei dessa descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, o que é possível, então se contará também a sua descendência, né? Então, independente de para onde Ló foi, né? Independente do lado que Abraão tomou, a terra toda era dele, dada como promessa do Senhor, prosperou, né? Exatamente. E aí volta naquelas promessas que a gente falou lá no capítulo 12, né? Sim. Abraão, ele estava, como eu posso dizer, ele estava firmado sobre essa promessa, sobre essa palavra do Senhor, né? Eu te abençoarei. Abraão, eu te abençoarei. Se você for para a esquerda, eu te abençoarei. Para a direita, eu te abençoarei. Então, para onde Abraão fosse, ele estava sempre firmado na promessa do Senhor de que sobre a vida dele haveria uma promessa, né? De que sobre a vida dele ele estaria sempre seguro e sempre, como eu posso dizer, em comunhão com o Senhor. E se você está em comunhão com o Senhor, se Deus está contigo, amém. Qual que é a dificuldade, né? E abrem a Bíblia em Hebreus 11 e nós vamos ler do versículo 8 ao 10, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então, ele não sabia que era Canaã e Deus foi mostrando aos poucos onde era essa terra. Irmãos, se vocês abrirem a Bíblia em Hebreus 11 e ler do versículo 8 ao 10, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, a terra que Deus prometeu, ele ia se confirmando na caminhada. Deixa eu melhorar o contexto, tá? Para você não falar assim, mas então Deus não sabia. Não, Deus sabia, mas ele ia confirmando para Abraão na caminhada. E ele falava assim, olha para os montes, olha para isso, veja isso, vai para tal lugar que lá você terá a terra. E daí versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E no versículo 10, porque esperava a cidade que tem
fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, eles não estavam, Abraão não estava nem aí para onde Ló iria escolher, para quem Ló iria escolher. Ele estava focado em quem era o construtor, quem era o obreiro da terra dele, porque esse obreiro prometeu. E o que ele a promessa prometeu, não depende daquilo que Ló vai fazer, né? Não depende não de nada, dependia né? de Ló. Depende apenas de Deus, né? Dependia apenas de Deus com Abraão. Então, o cumprimento pleno e final, lógico, vai ser alcançado com o verdadeiro Israel de Deus no novo céu e na nova terra. Mas Abraão, quando ele foca na aliança, se eu posso assim dizer, mas na aliança em que Deus deu para ele não está olhando bens materiais, ele está olhando aquilo que Deus prometeu, uma nação forte vindo dele e o nome dele que seria à frente de algo muito importante. É interessante, irmãos, que às vezes a gente fala aqui de alguns termos, né, que para nós fazem todo sentido, talvez para vocês não façam. O pastor acabou de falar aqui do Israel de Deus, né? A gente vai procurar colocar nas referências esses textos. A gente recebeu uns feedbacks desses, né? E realmente às vezes a gente comenta alguma coisa que para nós faz todo sentido, mas talvez para você não faça. Então, quando a gente fala Israel de Deus, é o cumprimento da promessa, daquilo que foi feito a Abraão. Acho que é Paulo que usa esse termo, né? Israel de Deus. Então fique tranquilo, aqui na descrição você encontra as referências. Depois que você terminar de escutar o episódio, pode pegar todas as referências aí para que você possa estudar. Você também pode mandar perguntas para nós, daquilo que você não entendeu, daquilo que você quer entender melhor, enfim, das suas contribuições, de repente, né? Uma dica que a gente não pegou aqui, uma coisa que a gente não falou, que seria interessante, né? E daí no próximo episódio a gente sempre fala alguma coisa na introdução, enfim. Então você pode estar em contato comigo, o Pastor Carlos, através dos nossos celulares pessoais, se você tem, ou também do WhatsApp da PIB Piraquara, que também está na descrição desse vídeo, não é? Sempre em contato conosco. Pastor, eu acho que pro episódio de hoje, conseguimos cumprir ali mais ou menos o que tínhamos planejado. Que a gente finaliza. É. Para poder entrar daí no próximo tema, que vai precisar também de um tempo. Isso. Irmãos, esquece a questão panorâmica. Isso já caiu há muito tempo. É, claro. É como eu disse no episódio anterior, há capítulos que a gente pode fazer de uma maneira mais panorâmica, mas há outros que não, né? E Abraão é muito importante a gente entender de fato. Isso mesmo. Né? Como que a gente vai trazer Abraão para a história sem parar e entender o que estava acontecendo, quais eram os pontos e princípios? Fazer uma leitura mais definida, né? Entender. Então acaba sendo um pouco mais detalhado. Sim. E como o pastor bem falou, então no próximo episódio a gente vai pro capítulo 14, né? Então hoje nós fizemos os capítulos 12 e 13. No próximo episódio a gente vai pro capítulo 14, onde falaremos da guerra contra os reis, né? Que Abraão empreende ali, Ló é levado cativo, e de uma figura muito interessante que se chama Melquisedeque. Meus irmãos, aguarde o próximo episódio, será muito legal da gente falar, porque essa figura é muito interessante mesmo. Eu lembro quando eu estudei Melquisedeque numa EBD aqui com o nosso querido Alex, não é? Quando o Alex falou de Melquisedeque, e aquilo abriu minha cabeça no jeito, falei, meu Deus do céu, não tô entendendo nada desse negócio, né? Queira Deus, né, ore por nós que a gente consiga explicar para vocês a questão de Melquisedeque, mas eu já adianto para deixar o gostinho para você pro próximo episódio, que é muito interessante a gente estudar essa figura que aparece em pouquíssimos relatos da Bíblia, mas que tem uma relevância para toda a completude da Bíblia, não apenas para o Antigo Testamento, mas principalmente para o Novo Testamento, que sem precedentes. Então, estudaremos Melquisedeque, quem ele é, né, qual a relevância dele, e eu já te convido a ir lendo, né, os capítulos de Gênesis aí, 12, 13, 14, 15, 16, agora a história de Abraão, né, até o capítulo 25, então você pode estar sempre lendo, visitando ali os capítulos que são pertinentes, e também
pode dar uma lida lá em Hebreus. Hebreus 5 a 10 vai falar bastante sobre isso, mas na próxima aula a gente trará esse tema com mais profundidade para vocês, se assim Deus nos permitir. E irmãos, entendam, tudo é pela fé. E Perfeito. se você lê Hebreus, se você lê Gálatas, que também fala sobre essa questão. Isso. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas sobre a família, a descendência da família de Abraão, a promessa à família de Abraão. Se você lê em Hebreus que fala pela fé, não estou falando que foi Paulo que escreveu, tá? Então fiquem tranquilos. Mas se você lê em Hebreus que fala pela fé, mostra que essa nova caminhada, esse novo ponto do capítulo 12 em diante é tratado pela fé. Pela fé que eles tiveram, pela fé que eles têm em Deus. Irmãos, isso tem que ser o centro da nossa vida. A fé em Deus, a fé quem Ele é para nós e a fé das promessas que estão contidas na palavra dele. Se a gente puder definir, para finalizar aqui, pastor Abrão, em uma definição, seria um homem de fé. Homem de fé. Abrão foi um homem de fé, né? Que nós tenhamos esse exemplo para nós, que nós possamos trazer esse exemplo para nós, não é? E assim como Abrão teve fé, e assim como tantos homens valorosos do relato bíblico tiveram fé, que nós também tenhamos essa fé, porque Deus assim nos dá sem medida. Amém? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Foi muito edificante. Que Deus continue abençoando. Amém. Amém. Eu agradeço o Gui e o João que gravaram esse episódio para nós. Eu agradeço o Rafa que editou, e que Deus continue abençoando a nossa escola bíblica e que cada vez mais a gente possa levar conhecimento bíblico e graça de Deus através da sua palavra às pessoas, né? Sempre mais, quanto mais possível. Compartilhe esse episódio, curta aqui esse vídeo, não é? Deixe seu like, deixe seu comentário, mande para alguém que precisa Agora ouvir. nós vamos ser YouTube. Ative o sininho também. Olha aí, Pastor Carlos, youtuber, isso, ative o sininho, receba. Logo mais à noite teremos o culto, não é? O culto ao vivo. Esteja curtindo, compartilhando, acompanhando, porque isso é muito importante para nós, muito importante para essa igreja que tem investido nesse ministério online. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, que dão subsídio para que a gente faça as nossas escolas bíblicas à distância. Muito obrigado por sua presença até aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado, pela sua paciência, pela sua audiência, e que Deus o abençoe. Amém.